Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado, minha gente! Bom dia, bom dia! Estou aqui diretamente do Estúdio 6, eu, o Jackson, como diretor de imagens, a Fátima Campelo como prof assistente, e nós vamos juntos aqui até as 12 horas e 20 minutos, beleza? Vamos adiante, estamos falando sobre análise dos dados. Podem ter certeza, essa aula é muito importante para qualquer pessoa que tenha um mínimo de contato digital, seja através de Instagram, de WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok ou qualquer coisa parecida. Mas também para quem tem um projeto de pesquisa para fazer, para quem quer assistir televisão de um jeito ou com mais clareza, com mais autonomia para ver e entender de fato o que é que está sendo comunicado. Serve para as pessoas, governos, empresas e terceiro setor tomarem melhores decisões no que diz respeito à alocação de capital, de pessoas e de tomadas de decisões. Beleza? Tudo bem, mas ou seja, serve para todo mundo. Óbvio, de formas diferentes. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Então, o que é que acontece? Nós temos aqui, deixa eu só calibrar minha canetinha mágica. Aqui, ó. Trouxe novamente a mesma imagem, que são dos dados desestruturados. Você está procurando alguma informação. Aí quando você vai olhar na internet, tá tudo assim. Você nunca encontra a informação completa. A gente sempre vai encontrar a informação solta, né? Deixa eu botar aqui no marca-texto, fica melhor. Aqui, ó. Eu vou encontrar um pedaço da... Eu preciso de uma informação completa. Só que eu só vou encontrar um pedaço dela aqui. O outro acolá. Aqui nesse lugar, ou aqui em outro. Vocês sabem qual é o problema disso? É que a gente vai perder um recurso muito importante, chamado de tempo. Vocês sacam isso, minha gente? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar dúvidas, exemplos ou observações pelo chat. A gente perde tempo quando as informações estão dispersas, desorganizadas. Quando só uma parte dela está aqui no Instagram, a outra parte está num texto ali que eu vi no Facebook e a outra parte está ali numa aula que eu assisti, a outra parte está ali numa música que eu escutei. Rapaz, essa música que eu escutei tem a ver com o tema que eu quero pesquisar. Mas vejam como as coisas estão tão separadas e desorganizadas, porque a gente vai ter dificuldade de encontrar tudo no mesmo lugar. Porque eu volto a dizer para vocês, olhem a proposta inicial do projeto de pesquisa de vocês. Em cima de um grande tema, eu focar num assunto mais específico, mais delimitado. É isso que faz com que os dados fiquem desestruturados, tá bom? O seu projeto de pesquisa, ele vai ter descritivamente informações e dados sobre um assunto muito específico, tá bom? Mas é assim que vai, é assim que a banda toca. Porque, vejam, deixa eu aproveitar aqui esse slide que eu tenho um espaço. Deixa eu ver aqui o outro. Não, é ele mesmo. Deixa eu aproveitar esse slide, porque qual é a lógica dos projetos de pesquisa? A lógica, ela é assim, ó. Você tem um tema... Eu estou só passando sem querer. Marca texto preto. Você tem um tema amplo. E qual é a lógica dos projetos de pesquisa? É afunilar. Ok? Essa é a lógica. Num projeto de pesquisa, no TCC de formação
num TCC, numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, tudo. Você parte de análises mais gerais e você vai para você sai do geral e vai para o específico, sacam? Ó, deixa eu puxar uma setinha vermelha aqui. Você vai do geral para o específico. Caneta vermelha. Você sai do geral para o específico. Você sai do todo e vai para a parte. Entendem? Essa é a vibe da pesquisa. Né? Ela é assim. É da natureza dela. Ok? Você tem um doutor em uma questão extremamente específica dentro de uma ampla área do conhecimento. Sacam? Aí para juntar tudo, eu tenho que pegar muitas partes para formar o todo. Entendem? Esses são os dilemas da ciência. Vamos adiante. Destaco em amarelo, a cada ano e meio se produz a mesma quantidade de dados que juntando toda a quantidade de dados da história da humanidade. Eu tenho uma exponencialidade muito grande. Eu gero muito mais dados em pouco tempo do que se eu juntar tudo ao longo de toda a história da humanidade. Por isso que existem o Big Data Analytics ou Big Data Analytics. Esse é um termo em ciência dos dados, minha gente. Não é por isso que eu estou colocando ele aqui. Ele se refere a um poderoso software capaz de processar grandes volumes de dados. Por exemplo, registros de call centers. Minha gente, que é muito dado gerado. Né? Reclamações das pessoas, os tipos de reclamações, das várias marcas. Né? É muito dado gerado. Aí tem os números de protocolo. Vocês têm paciência de anotar número de protocolo? Sabe, Jackson? Volta aqui para mim. Eu tenho uma reclamação para fazer de operadora de celular. Aí a primeira coisa que eles fazem é anote o número de protocolo. Rapaz, eu não tenho paciência para anotar esse negócio, porque eu não vou usar esse número de protocolo depois para... O número de protocolo, ele até ajuda a organizar os dados. Porque se você abrir uma reclamação e você tem um protocolo, quando você vai reclamar de novo, usando o mesmo protocolo, a pessoa que vai lhe atender já sabe ali do anterior. O detalhe, eu tenho tanta senha para anotar, eu tenho tanta coisa para estudar, eu tenho tanto dado para analisar, e eu ainda vou anotar dado de protocolo de reclamação. É um saco. Aí quando vai ligar para reclamar de novo, aí tu tem que fazer um novo registro de é uma armadilha. Você cai e aí você cai no buraco negro e nunca mais você consegue sair dele. Ok, minha gente, é o Homem-Formiga caindo no mundo quântico. Né? É a reclamação no call center. Jesus amado. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Olhem o número de senhas que vocês têm que gravar. E quanto mais vocês vão avançando na idade adulta, mais senha vocês vão ter que administrar. É a senha do e-mail, é a senha de um cartão aqui, é a senha de um cartão acolá, é a senha de um cadastro de não sei. Aí são infinidade de cadastros que a gente tem. Aí para tudo é uma senha. Aliás, para cada um é uma senha. E você não pode botar a mesma senha para tudo, porque é vulnerável a ataque. É uma confusão, minha gente. Vejam, são todas informações que estão muito além da nossa capacidade de processar. Entendem? Eu mesmo não processo, eu sou lento para essas coisas. Entendem? Então, mas a gente já discutiu, não sei se eu discutia aqui com vocês, se isso foi temática nossa aqui, mas eu estava falando de
dados nas organizações. Certamente eu devia estar falando para o pessoal de recursos humanos. Mas volta aqui para mim, Jackson. E aí toca muito no ponto do secretariado. A gente está tendo muito desenvolvimento de inteligências artificiais. São softwares capazes de processar volumes de informações numa velocidade fabulosa. Eu vou falar disso aqui mais adiante nessa mesma aula aqui. E o detalhe é que tem uma especialista na área que ela propõe um outro nome. Jackson, ela não vai dizer que é inteligência artificial. Ela vai dizer que é inteligência extensiva. Porque assim, se a minha capacidade de fazer as coisas é limitada, eu vou desenvolver um software e uma inteligência, aí não é artificial extensiva, é um bot, é um computador, é uma solução tecnológica que vai expandir, vai ser extensivo. Se eu não consigo resolver na minha linearidade, aquela solução vai conseguir resolver de forma mais rápida e precisa para mim. Por exemplo, uma calculadora HP. Ela processa muito mais rapidamente os dados do que a mente humana, por melhor que seja o matemático. Você joga os dados ali de prazo, taxa de juro, valor presente, ela calcula muito mais rápido do que a mente humana. É uma inteligência extensiva. Quando eu uso certos softwares de gestão de estoque, e não estou mais anotando estoque no caderno, aquilo ali é uma inteligência, seria artificial, é um nome convencional. Mas pela especialista, ela vai dizer que o nome mais adequado é inteligência extensiva. Quando eu tenho uma ideia na cabeça, e se eu manter na cabeça, eu vou esquecer ela, e eu vou lá eu vou lá no Word, e eu abro uma pasta incubadora, e eu vou lá eu vou digitalizar aquela minha ideia na forma de texto, é uma inteligência extensiva. Se eu vou estar gravando ela ali, para quando eu puder, eu tenho que resgatá-la mais facilmente. Isso é dado estruturado. Meu Deus, onde é que eu tenho um texto falando sobre inteligência extensiva? Está lá no meu computador, na pasta de incubadora, numa subpasta lá de ideias. Aí é um dado estruturado. Eu consigo rapidamente resgatar aquela informação. Ok? Volta aqui para mim, Jackson, por favor. Câmbio. Para o slide, quer dizer. Isso. Vocês imaginem o número de informações, em postagens de redes sociais. Vocês sabem qual é uma estratégia para a gente razoavelmente conseguir resgatar mais facilmente uma determinada informação na rede social? O uso das hashtags. Ei, Jackson, tu tem como abrir aí no navegador o Instagram para me entrar na minha conta e eu mostrar para o pessoal como é que eu faço? Vejam, são tantos dados gerados, né, que eles podem ficar soltos. E aí é importante a gente conseguir agrupar esses dados, a gente organizar esses dados. Uma forma disso é usando as hashtags. Olhe bem aqui, eu vou me usar como cobaia aqui para vocês. Eu vou me conectar bem aqui no Instagram. Só um minuto. Não, agora não. Nunca lembrar da minha senha. Não. Tá aqui. Aqui é o meu Instagram. Deixa eu clicar bem aqui no meu perfil. Tá aqui.
Aí tu compartilha lá na tela com a galera. Ó, o Jackson vai compartilhar na tela com vocês o Instagram. E aí eu quero mostrar para vocês como é que eu agrupo as minhas informações nas redes sociais. Vejam só um minutinho. Tá aqui na tela, beleza. Aqui, Fernando Galvão, economista. Eu atuo na área de educação, economista e professor. Muito bem. Aqui, ó, se eu quiser abrir, ó, eu vou ter aqui o link de um site onde eu escrevo textos. Então, aqui no Instagram, se eu quiser, a pessoa me segue, ela quiser achar os textos onde eu publico na internet, está aqui. Ó, os textos que eu publico. Vocês estão vendo como é fácil resgatar quando você organiza assim. Vejam, os dados, eles estão estruturados. Eu consigo voltar ali. Agora eu quero voltar lá para o Instagram. Jackson, como é que eu volto aqui? Só um minuto, minha gente. Beleza, tá aqui. No Instagram. Aí eu boto minhas fotos aqui do Instagram. Aqui tem participação minha. Eu dei uma entrevista agora na Band, falando sobre economia. Aqui eu lá no escritório de casa com minha irmã. Aqui eu no canal Educação dando aula. Essa foto aqui foi o Jackson que tirou, créditos do Jackson. Eu fazendo uma postagem aqui. Esse vídeo aqui dessa estrada foi uma aluna de Betânia que me mandou. E aí eu compartilhei aqui um caminhão carregando uma grande hélice de aerogeradores. Aqui é a Serra do Inácio, ó, aqui em cima. Aqui eu brincando com as mochilas dos meus filhos. O Arthur tem 9 anos, ele tem uma mochila do Darth Vader. E a Mérida, de 9 anos, tem a mochila da Patrulha Canina. Ó, eles dois, eu aqui com os dois lindinhos aqui, ó, o Arthur e a Mérida. Então, tem várias coisas que eu boto aqui no Instagram, beleza? Tá aqui, muito bem. Eu dou muita entrevista na televisão, então eu vou botando aqui as minhas participações, certo? Vou compartilhando as coisas aqui. Coisas pessoais e profissionais. Mas vamos lá, onde é que eu quero chegar? Eu dou muita entrevista na televisão e eu quero agrupar. Aí eu procuro aqui hashtag economia do Piauí. Tem aqui, ó, economia do Piauí, 419 publicações. O bicho vai procurar aqui, o Instagram tá aqui. Minha gente, como economista, eu acho que eu sou o economista que mais usa a hashtag economia do Piauí. Porque quando você clica na hashtag, ó, só tem eu aqui, ó, dando entrevista pro povo. Tudo que eu faço de trabalho tá na hashtag. Ó, aquela bichinha que tu gostou, Jackson, aqui, ó, aquela publicação da mesa, né? Ó, participando de jornal, os artigos que eu escrevo eu posto aqui. Aí eu tenho as brincadeiras que eu faço de trabalho e eu boto aqui. Olha eu com a Mérida aqui, ela no escritório. Eu gravando e ela aparecendo no escritório. Olha eu aqui no Bom Dia Meio Norte com a Estefânia. E aí tudo eu vou fazendo, ó, tudo de mercado de trabalho. Tudo aqui sou eu. Aqui foi uma participação que eu fiz. Oi? Aqui. Olha aqui, o Jacques trabalha aqui no dia, a gente nunca se viu, mas de vez em quando eu ando aqui no dia para dar entrevista. Aqui eu ia participar da rádio. Ó, economia do Piauí, não é nada personificado, é só eu. Aí mas aqui tudo sou eu que participo, ó. É porque só eu uso, ó, essa postagem não foi eu que fiz, ó. Não foi eu que fiz, aqui já foi a Fabrina, como é o nome dela, meu Deus? Jornalista que faz muita cobertura de economia, Fabris. Ela quem fez. Mas, ó, na maioria aqui, ó, eu usando a hashtag, ó, eu aqui no dia de novo aqui, Jackson.
Eu aqui todas essas hashtags são participações minha na mídia. Olha como eu faço me achar. Olha eu brincando aqui, botei aqui o gonguinho de coco. Ó, tudo isso aqui. É muita coisa de trabalho que eu faço. E eu boto nessa hashtag. Ficou claro, minha gente, como é que a gente agrupa as informações? Eu participo de eventos, eu tiro foto com jornalistas e tudo mais. E vamos para frente, ó. Tudo aqui. Economia do Piauí, eu estou no miolo aqui desse negócio. Ó, participação de rádio, de tudo mais, jornal. E aqui tudo eu recupero, eu agrupo tudo. Então, me digam se isso aqui não é um currículo. Se eu vou mostrar um currículo para alguém, diga assim, ó, olhe a hashtag Economia do Piauí. A pessoa vai, meu Deus, esse caboclo está em todo lugar, ele faz um monte de coisa. Eu faço, eu me mexo muito profissionalmente. Então, daqui, ó, é muita coisa que eu faço. Olha eu aqui com o pessoal aqui, na rádio, e por aí. Com todos os jornalistas do Piauí, com quase todos eu já tive a oportunidade de trabalhar, com o Yeltsin aqui, com o Ari da Meio Norte, o Bartolomeu Almeida, e por aí vai, com a Maia Veloso, olha aqui no programa da Maia, e por aí vai. Sacam? Então, assim, é muito interessante essa pegada. Eu uso tanto profissionalmente essa hashtag aqui, como eu uso o LinkedIn, do ponto de vista profissional. Olha aqui outro, ó. Aqui é eu escrevendo artigo na internet, ó, todo de terno, de gravata, parecendo gente séria, né? E por aí vai. Aqui na rádio Cidade Verde, com o Fenelon Rocha aqui, sacam? E por aí vai. Como é que eu saio daqui agora? Clica aqui. Não, já foi, voltei. Sacam? Beleza? Então é isso. Isso é a organização dos dados. Eu aqui no canal Educação. Né? Aqui na TV Clube. E por aí vai. Aqui não falta... na gravata. Tem programa que o cara tem que ir mais ajeitadinho, sabe? Né? E por aí vai. Então, a gente vai tendo aqui várias participações. Então, a gente vai agrupando as coisas usando aqui o Instagram. Vejam como o Instagram pode ser uma interessante ferramenta de divulgação dos seus trabalhos. Das coisas. Olha aqui em formatura de aluno. Ó. Olha aí. Parecendo, esse aqui eu era o paraninfo da turma. Eu era o padrinho da turma. E aí estava falando disso. Aqui, ó. A Mérida estava nascendo na maternidade e o povo indo na maternidade para me entrevistar. Viagem grande. Sacam? Isso aqui viagem grande. Ó, aqui no dia de novo aqui, Jackson, ó. Sacam? Aqui era dando uma palestra para o pessoal da indústria aqui no estado do Piauí. A foto ficou bonita, isso aqui eu gostei dela. E por aí vai, ok? Eu aqui no canal Educação brincando, dando aula, e como se eu estivesse numa fábrica na China. Ó, eu tirei meu sapato para mostrar aqui o negócio, sacam? E por aí vai. Então assim, vejam, aqui eu tenho meu, vamos dizer, meu currículo, tá bem aqui, usando rede social. Beleza? Tudo bem, minha gente? Então, podemos sair daqui. É uma forma de ajudar ou de organizar os dados na rede social. Ficou claro, minha gente? Usando a rede social, para os dados não ficarem espalhados, os meus dados profissionais, eu junto tudo na hashtag. Sabe? Vocês podem fazer isso, por exemplo, no Instagram de vocês. Em coisas, você está assistindo aula, de secretariado, você faz uma selfie aí e bota lá hashtag secretariado canal educação. Você começa, quando você estiver em casa estudando,
né? Você começa a registrar, documentar essas experiências de trabalho. Você vai acabar, de repente, você pode ter material para apresentar numa futura, num processo de recrutamento e de seleção. Porque você já mostra que tem certas experiências, né, na área de secretariado. Ficou claro, minha gente? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Olha um exemplo de como a gente pode usar as hashtags para organizar os dados. Beleza? Tudo bem? Minha gente, fórmulas matemáticas, técnicas estatísticas, né? Probabilidades, tudo isso aqui, né, ele é aplicado do ponto de vista estatístico a uma capacidade reduzida de variáveis, de dados, ok? O detalhe é que agora a gente vive na era da informação, então o volume de dados é muito maior. A gente precisa de processadores de alta capacidade para transformar rastros de dados em grande potencial estratégico para tomada de decisão. A aula vai ficando melhor cada vez mais. Eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Olhem esse slide aí. Esse slide eu fiz agora semana passada para vocês. Ciência dos dados. Ó. Robô faz em segundos o que demoravam faz em segundos o que demorava 360 mil horas para um advogado. Ou seja, possibilitado graças a investimentos em machine learning, aprendizado por máquinas. Isso aqui de um banco, é o JP Morgan que faz isso. Aí eu botei esse print aí, nesse slide, eu botei esse robozinho aqui, botei essa menina aqui, aí o slide tem esse pano de fundo, tá vendo aqui? O slide é todo bonitinho, né? Olhem como era esse slide para eu explicar essa mesma coisa há alguns anos atrás. É o próximo aqui. Olha como é que eu fazia. Essa mulher eu já botei agora também, ó. Essa aqui é o único elemento novo que tem. Mas olha como era o slide. Tira essa senhorinha aí. Olha como era o slide. Há 5 anos atrás, esse mesmo conteúdo era assim. Contexto do Big Data, eu dizer, robô faz em segundos o que demoravam 360 mil horas para um advogado, e botei uma foto que não ficou tão legal assim do JP Morgan do banco. Esse aí era um slide de antes. Como é que é o slide agora? É diferente, né? Vocês sacam isso? É a história da melhoria contínua. O slide é mais organizado, ele é mais bonitinho, ele é mais cheio de recursos, ele é mais cheio de coisas. Sacam isso? Mas onde é que eu quero chegar? Minha gente, um robô faz em segundos o que um advogado precisa de 360 mil horas para fazer uma determinada coisa, o robô faz em segundos. Sacam? Isso é ciência dos dados. Ficou claro, minha gente? Vamos adiante. E aqui eu quero tratar para vocês, já que estamos falando de análise de dados, eu quero falar para vocês de alguns conceitos básicos da estatística, né? E são bem tranquilos para a gente entender. Estatística. São bem tranquilos, sem maiores dificuldades para você. Qualquer tipo de análise, ela vai envolver duas coisas. Uma de análise estatística, uma de população e amostra. A população é a totalidade dos elementos que compõem um determinado conjunto. Ou seja, bora imaginar, deixa eu dar um exemplo aqui. Quando eu falo de população, não estou falando necessariamente de pessoas, não. É de um objeto de estudo. Vamos lá. Eu quero estudar um rio. O grau de poluição de um rio. É a minha população, é o rio. Entendem? O detalhe, qual é a amostra? É a parte. É um subconjunto. É uma parte
dos elementos que compõem a população. Qual é a amostra? Eu preciso estudar o rio todinho para saber qual é o grau de poluição dele? Não. Eu vou retirar uma amostra do rio. Uma determinada quantidade do rio, uma determinada quantidade de água, talvez, pode ser um litro, pode ser um litro de água, pode, não sei, mas é uma amostra, porque eu não vou conseguir estudar todo o rio. Eu tenho que extrair uma amostra desse rio, ou seja, uma determinada quantidade que vai permitir com que eu consiga analisar. A partir daquela parte, eu generalizo. E aí eu consigo entender qual é o grau, guardadas as devidas proporções, qual é o grau de poluição de um rio. Ficou claro? Não é difícil. A pesquisa eleitoral, você tem toda uma população brasileira, ok. Mas o que é que eles fazem? Eles pesquisam uma parte da população brasileira. Eles tiram uma amostra e fazem uma análise e vão e generalizam. É essa a pegada, é essa clareza que a gente tem sobre uma determinada análise. Ok? Eu trouxe mais um exemplo aqui, agora mais visual. A população é a totalidade dos elementos. Eu tiro uma amostra para poder entender o comportamento da população. Vocês fazem exame de sangue, eu não vou tirar o exame todo do Jackson para fazer o exame dele. Você tira lá uma quantidade de sangue equivalente a uma seringa, né, Jackson? Aquilo ali, com aquela amostra, você já faz inúmeras análises sobre o grau de saúde do Jackson, só com aquela amostra de sangue. Entendem? É essa a ideia, ok? A amostra é uma parte dos elementos que compõem o todo. Vejam, não é difícil. É fácil entender essa coisa. Ao conduzir uma amostragem, a gente coleta dados de apenas uma parte dos elementos que compõem a população. Por que isso é feito? Destaco em amarelo. Porque seria muito custoso, levaria muito tempo e muita grana para coletar os dados de todos os elementos da população. Imaginem aí ter que analisar a saúde de uma pessoa com base em todo o sangue que circula no organismo dela. É mais fácil, é mais objetivo, é mais prático eu tirar uma amostra para fazer a análise. Se a pessoa está com um tumor cancerígeno no organismo, primeiro, vejam, volta aqui para mim, Jackson. Não dá para... se você for tirar o tumor todo, olhem o risco de fazer algo desnecessário. Porque pode ser benigno aquele tumor. Então, você tira uma amostra dele, aí avalia, é benigno ou é maligno. A partir dali, o médico vai traçar a estratégia de enfrentamento. Se for benigno, não tem problema. Se for maligno, aí ele já vai pensar no tipo de abordagem. Mas isso com base na amostra. Porque vai que faz uma cirurgia para extrair um tumor. Totalmente. Aí ele é benigno. Foi um procedimento desnecessário. Entendem? Então você retira ali uma pequena amostra, avalia a gravidade da coisa. Se não for grave, ele pode ficar lá. Ele não vai influenciar em nada na qualidade de vida da pessoa. Se for grave, aí você vai pensar num procedimento mais invasivo. Né? Quem sabe extrair o tumor, ou se ele já estiver espalhado, aí já vai se fazer um tratamento para evitar que ele se espalhe. Sacam? Essa é a ideia que está por trás da população e amostra. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Então, além disso, coletar todos os dados se tornaria um processo extremamente desnecessário a depender do objeto de pesquisa. É a isso que eu estou me referindo quando eu lido com essas questões de saúde, por exemplo. Né? A não ser no Brasil. O Brasil vai fazer o censo, o IBGE está fazendo o censo. Aí o censo, ele de fato... Por que o censo acontece? Volta aqui para mim, Jackson. De 10 em 10 anos. Ele foi feito em 2010,
10 anos depois, ele deveria ser feito em 2020, pandemia. Está fazendo o censo agora, em 2022, ok? Por conta da pandemia. Mas o censo, ele é muito importante. E por que ele demora de 10 em 10 anos? Porque ele é muito custoso. Porque o censo em si, para entender o total da população brasileira, são investigados toda a população brasileira. Então, ele é feito somente de 10 em 10 anos para isso. Ok. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. É a metodologia dele que envolve isso. A gente precisa ter em mente, minha gente, que uma amostra, ela nunca vai representar perfeitamente uma população. Daí o censo ter que analisar a população inteira. Ele não faz amostra. Mas nesses outros estudos que eu estou me referindo para vocês, desde a análise de um tumor cancerígeno, a análise, a uma pesquisa eleitoral que vai tentar identificar os comportamentos dos eleitores num processo eleitoral, ou uma amostra extraída de um rio para analisar o seu grau de poluição, devemos ter em mente que uma amostra ela nunca vai representar perfeitamente uma população. Quando eu falo de população, eu estou falando do objeto de estudo da pesquisa. Ok? É a isso que eu estou me referindo. O meu objeto de estudo da minha pesquisa, eu posso não ter fôlego para estudar todos os elementos, então eu vou estudar apenas parte. Quando eu digo para vocês, vai falar do turismo religioso, é o objeto de estudo de vocês, é muito amplo. Mas eu estou dizendo, olhe só do ponto de vista das oportunidades, ou só do ponto de vista das fraquezas, ou dos pontos fortes, ou das ameaças. Nós estamos aí, um exemplo, uma linha, é como se fosse uma amostra daquele tema. Você vai estudar só parte, não é para estudar tudo. Por quê? Porque o tempo, principalmente, não permite uma coisa mais aprofundada. Ok? Um estudo aprofundado poderia pegar os 4 pontos. Não é essa a ideia, tá bom? Assim, nós temos o erro amostral, é possível, que é representado pela diferença entre o resultado amostral e o verdadeiro valor populacional. Aqui a gente entra a questão, né, da margem de erro. Aí esse termo ele é muito comum, né, a margem de erro. É muito comum a gente ver esse termo nas pesquisas eleitorais. A margem de erro. Ok? O destaque em amarelo. O problema do erro amostral é que ele pode atrapalhar a análise sobre as características da população, ou seja, do objeto de estudo da pesquisa, a partir de dados amostrais. A gente pode tirar conclusões erradas a partir de uma amostra. Pode acontecer. E aí eu trouxe uma nova imagem aqui para deixar mais claro para vocês, já que estamos falando de análise de dados. O erro amostral é o valor real da população menos o valor obtido da amostragem. Aqui é a margem de erro. Por que pode ocorrer a margem? Por que a margem de erro tem que ser definida? Por que a gente precisa ter clareza de que pode haver uma margem de erro? Porque podem acontecer duas coisas. Podem acontecer, deixa eu botar em amarelo, marca texto, deixa eu botar verde. Dados coletados, registrados ou analisados de forma incorreta podem gerar margem de erro, ou flutuações amostrais aleatórias. Vocês querem ver um exemplo disso aqui? Período eleitoral. Tem cidade que às vezes tem mais eleitores do que população moradora. Volta aqui para mim, Jackson. Vocês sacam isso? Tem cidade que tem mais eleitor do que gente morando.
Entendem? É por isso que, vejam, é por isso que a gente tem que ter cuidado na análise dos dados. É por isso que essa aula é tão interessante e tão importante. Porque ela é muito prática. É exatamente assim que a banda toca. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. E eu acho que eu já usei ele mais atrás aqui para vocês, quando a gente estava falando de fake news, se eu não me engano. Se a gente não fizer a análise correta das variáveis, vai dar errado. Por exemplo, eu falei de uma brincadeira estatística para vocês, onde numa determinada cidade litorânea havia muitos dados registrados, afogamentos. As pessoas estavam morrendo afogadas em determinados períodos de tempo durante o ano. Tinha período em que eu tinha mais número de afogamentos do que no restante do ano. Mas por que isso aconteceu? Aí começou a se levantar dados. E de repente encontrou um lá. O número de gente comendo picolé também aumentou. Aí se eu paro a análise por aí, meu Deus. Então, o povo está morrendo mais afogado porque aumentou o número de consumo de picolé? Essa é a brincadeira estatística. E aí é uma correlação errada das variáveis. Se eu aprofundo a análise, aí sim eu chego a uma constatação correta. O fator causador do número de pessoas afogadas e também do número de picolés consumidos era a estação do ano. Como era a estação do calor, o povo naturalmente aumenta o consumo de picolé. E também o povo vai mais para a praia, fica mais afobado na água, o povo morre mais afogado. Sacam isso? Então, uma análise errada dos dados, né, pode gerar erros amostrais. Sacaram isso? Pode voltar o slide todo aí na tela, Jackson. Ok? Aí tem uma confusão de causa e efeito. Se eu errar na causa, minha análise vai estar completamente comprometida. E olhem o detalhe, nesse exemplo que eu dei da brincadeira estatística, que é do número de afogamentos, do consumo de picolé e também da estação do ano do verão, percebam, ela abarca tudo aqui. Ela tem flutuações amostrais aleatórias, porque eu estou falando de estações do ano em que mais gente morre afogada, e estou falando também de análises erradas, equivocadas. Eu estava associando número de afogamentos a consumo de picolé, quando na verdade era a quintura naquele período do ano, naquela estação. Ocorre? Como a gente pode lidar com isso? Primeiro ponto que eu posso destacar, né? Deixa eu botar aqui o marca-texto, vou continuar no verde. A gente pode, etapa feita com atenção e, se possível, uma segunda verificação. Eu tenho que ter muito cuidado na coleta dos dados. E um ponto muito importante é fazer a crítica dos dados. Faz sentido, a crítica dos dados. Isso aqui é fundamental. Esses dados fazem sentido? Vocês sabem uma coisa? Por que fake news se espalha muito? Porque as pessoas recebem as fake news e elas não fazem a crítica dos dados. Elas não vão avaliar se aquilo ali é verdadeiro ou falso. Elas simplesmente recebem e passam para frente. Em qualquer pesquisa, a gente precisa fazer a crítica dos dados. Isso aqui faz sentido, sim ou não? Faz sentido o fato de mais pessoas estarem morrendo porque estão consumindo mais picolé? Não. Então eu preciso aprofundar meus dados. Opa, bom. Estações de clima mais quentes fazem com que as pessoas morram afogadas e também aumentem os consumos de picolé. Ok? Crítica dos dados. De repente, uma segunda verificação. Né? Eu faço uma segunda coleta de dados para validar se a primeira de fato está correta. Ou eu posso
aumentar o tamanho da amostra. Quanto maior for a amostra analisada, mais fiel, menor vai ser a margem de erro. As pesquisas eleitorais, por exemplo, volta aqui para mim, Jackson. Pesquisa eleitoral com base em ligações telefônicas é uma metodologia, mas ela tem uma margem de erro maior. Uma pesquisa que faz entrevista presencial e com maior número de pessoas, ela tem uma margem de erro menor. Isso é importante na hora de a gente analisar os dados. Tá bom, minha gente? Tudo bem? Câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Seguindo com a análise dos dados, vamos aplicar aí na forma de hipótese, né? Olha a hipótese aqui. Eu tenho uma pergunta, eu tenho um problema na empresa. Vamos lá. Eu tenho um problema na empresa. Por que os clientes estão abandonando o meu serviço? Eu tenho, de repente, um jornal. Eu publico o jornal. As pessoas assinam o meu jornal. Mas as pessoas estão deixando de assinar o meu jornal. O que está acontecendo? Bem, eu vou tentar entender isso. Eu preciso fazer uma pesquisa para analisar, né, o que está acontecendo, para investigar. Pode ser que eu tenha as seguintes hipóteses, minha gente. Pode ser que seja porque os meus clientes estão sem grana para pagar a assinatura da mensalidade do meu jornal. Pode ser que eu estou perdendo cliente porque meus clientes não estão vendo valor no que eu estou publicando. O cliente olha assim, eu passo tranquilamente sem essa assinatura. Eu vou deixar de assinar. Pode ser isso. Pode ser porque o meu produto não se atualizou, eu perdi qualidade ao longo do tempo. E aí eu tenho outros concorrentes, e aí meus clientes me abandonaram e foram fazer outras assinaturas de outros conteúdos. Pode ser que o meu produto até seja bom, mas o meu serviço é ruim. Eu tenho informações fabulosas, mas o pessoal tem dificuldade de acessar minhas informações. O meu site fica só bugando, eu demoro a atualizar, sacam? O layout pode ser feio, assim, pode não ser agradável. Meu produto é bom, minhas informações, mas pode ser que o meu serviço seja ruim. Aí eu vou identificar qual é a porcentagem dos meus clientes que me abandonam por cada tópico desse. Qual é o percentual de clientes que eu perco por conta da falta de dinheiro? Qual é o percentual de clientes que eu perco por meus clientes não verem valor? Qual é o percentual de clientes que eu perco porque meu produto está obsoleto ou defasado? Qual é o percentual de clientes que eu perco porque o meu produto é bom, mas o meu serviço é ruim? Sacam isso? Aí eu consigo ter mais clareza sobre como agir. Olhem a imagem que eu trouxe aqui. Aqui é uma empresa perdendo cliente. É um balde todo furado e água vazando para todo lado. E detalhe, minha gente, tem empresa que, como não gerencia os seus dados, ela não faz a menor ideia do porquê que isso aqui está acontecendo. Você tem um problema e você não sabe atacá-lo. Todo problema mal compreendido, nenhuma solução é certa para um problema mal compreendido. Faz sentido isso que eu estou dizendo, minha gente? Sim ou não, por favor? Me digam aí pelo chat. Aqui algumas fontes de dados para vocês. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as mídias sociais, Facebook, Instagram, né? O Twitter, o LinkedIn, o sei lá o que, né? Os sites de reclamação. Os sites de reclamação. Você quer comprar um produto. Será que esse produto é bom, é ruim?
vá olhar lá nos sites de reclamação. Lá você tem até o ranking dos setores que as pessoas mais reclamam, das empresas que são as piores, ouvidorias das empresas, né? São as áreas que captam elogios, dúvidas e críticas, né? Também é uma fonte de dados. O Google, obviamente, né? É uma fonte de dados. A gente tem, como no Google, até pesquisar quais são quais são os dados mais, quais são os termos-chave que estão mais sendo procurados na internet, por exemplo. Né? Tudo isso é fonte de dado aqui, tá bom? Vamos adiante. Manejo dos dados. Para que eu vou captar dado? Eu vou captá-los para, a partir daí, tomar decisões e fazer com que eu consiga criar uma boa primeira impressão, uma experiência positiva com os meus clientes. Eu capto informações no mercado para... se eu sei que um dado é ruim, tipo, eu capto dados dizendo assim, meu site é ruim, o site é ruim, a navegabilidade do site é ruim. Bem, eu preciso melhorar o design do meu site. Aí eu crio uma primeira boa impressão com o meu site, do ponto de vista de cores, fonte, tamanho da fonte, o layout ou tudo mais. Entendem isso? De repente, a embalagem de um produto pode criar uma primeira boa impressão. Entendem? Alinhar expectativas. Né? A gente pode alinhar, usando dados, alinhar expectativas. Por que é que a Natura... por que a Boticário... Volta aqui para mim, Jackson. Por que a Boticário fez uma propaganda no Dia dos Namorados em que incluía tanto casais héteros como casais homo? Será que ela fez isso porque ela tirou da cabeça dela? Não. Aquela estratégia da Boticário foi guiada por dados. Eles tinham dados e, a partir dos dados, eles toparam aquela decisão. Gerou muita repercussão nesse sentido. Magazine Luiza, quando ela opta por fazer programas de trainee, eram 22 mil pessoas concorrendo a 9 vagas. E aí Magazine Luiza focou, vamos recrutar somente negros. E tiraram isso da cabeça deles. Não, foram guiados por dados. Óbvio que quando uma empresa toma uma posição assim, óbvio, ela vai perder muitos seguidores, mas ela está entendendo que ela ganha muito mais. É por isso que ela tomou aquela decisão. Então, o saldo vai ser positivo. Isso é estratégia guiada por dados. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Vamos adiante. Pode usar dados para personalizar os serviços, né? Direcionar serviços a atender necessidades cada vez mais específicas do seu público. Meus caros futuros técnicos em serviços, em secretariado, estreitar a relação com os clientes, ela pode usar dados para isso. Ok? Vamos adiante. Estreitar a relação com os clientes é conversar melhor com os clientes. Na medida que eu conheço os meus clientes, eu consigo ajustar minha comunicação e estreitar essa relação com eles. Vamos adiante. Exatamente através do conhecimento sobre o público-alvo. Tem empresas que nem conhecem os clientes que têm, não é? E é fundamental que se tenha o cadastro de clientes. Eu saiba quem são os meus clientes, onde é que eles moram, o que é que eles fazem, como é a família deles, qual é a faixa de renda deles. É fundamental. E o conhecimento sobre o público-alvo, eu me refiro principalmente a como esse público-alvo se comporta. É comportamento. Ok? Comportamento. Deixa eu botar aqui comportamento. Eu botei como o meu público-alvo se comporta. Comportamento. Isso aqui é fundamental. Como as pessoas estão se comportando. É isso que as empresas precisam entender. Direcionar as ações de marketing através de multicanais.
Minha comunicação pelo Instagram é uma. Minha comunicação pelo Twitter é outra. Minha comunicação pelo Facebook é outra. Pelo TikTok é outra. Pelo site é outra. Presencial é outra. Mas todas têm que estar integradas. São diferentes, mas elas vão ter a mesma essência. Eu posso, inclusive, pensar, manejando os dados, em programas de fidelidade para os meus clientes. Clientes mais fiéis, eu os coloco no nível A. Então, o atendimento ele vai ser mais top. Eu posso ter clientes de atendimento nível B. Eu posso ter clientes de nível C. Os bancos fazem isso. De acordo com o seu volume lá, ele vai lhe enquadrar e os serviços que ele vai te disponibilizar estarão alinhados a esse enquadramento que os bancos fazem aqui com os seus clientes. Minha gente, aí entra na parte interessante que é do cientista de dados. Os especialistas analíticos, eles têm habilidades técnicas para resolver problemas complexos, explorando o que precisa ser resolvido. Exemplos de cientistas dos dados são matemáticos, cientistas da computação, observadores de tendências, estatísticos. Eu estou mais aqui dentro do observador de tendências. Para as tarefas de um cientista de dados, coletar uma grande quantidade de dados não estruturados e usá-los em formatos acessíveis. Essa é uma das tarefas de um cientista de dados, mais especialmente dos caras e das meninas que trabalham com tecnologia da informação, ok? Também tem os cientistas de dados que buscam resolver problemas de negócios usando técnicas orientadas por dados. Um exemplo disso aqui são os profissionais da área de marketing, por exemplo. Mas também pode ser da engenharia da produção. Ok? Vamos adiante. Minha gente, entre as tarefas de um cientista de dados, ele precisa compreender estatísticas, testes e distribuição. Aqui está bem no campo de quem produz as estatísticas e as pesquisas. Mas tem gente que estar atualizado por técnicas de análises, os diferentes tipos, e também quem busque padrões nos dados para identificar tendências. Eu estou mais nesse campo aqui, ok? Vamos adiante. Profissionais precisam ter habilidades estatísticas e matemáticas. Um cientista de dados precisa ter habilidades de ciência da computação e visão de negócios. Você vai ter um profissional que domine tudo isso? Não, mas ele seria um unicórnio. Então você vai para o que você tem mais potencial. Aqui na nossa, para materializar tudo que a gente está discutindo, eu tenho áreas de negócios, tecnologia, matemática, programação IT e estatística. E tem as habilidades que cada profissional precisa dominar, ok? Vocês da área de secretariado precisam focar principalmente aqui. Ok, minha gente? Esses eram os aspectos mais importantes que nós tínhamos para discutir hoje, minha gente. Bom dia, fiquem com Deus, bom trabalho aí restante de dia. Tchau, tchau.